E eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito impactante, que é a sabedoria para você viver relacionamentos e paz. Em um mundo tão conturbado que nós vivemos, e a gente corre para cá, corre para lá, e não sabe para onde está indo muitas vezes. Eu gostaria de destacar sobre o maior sermão que já existiu, que está ali em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, também ali no livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 20 até o versículo 49. Se você olhar para esse sermão e procurar entender tudo que foi dito ali, a sua vida vai virar de ponta cabeça. Você vai ser transformado. O Sermão do Monte, ele foi o código de ética mais influente de toda a história. Não existe um sermão que nem o sermão de Jesus. Se existe um conjunto de princípios capazes de melhorar relacionamentos, reduzir a ansiedade, ajudar a você viver com leveza os nossos dias, os nossos tempos. Independente de qualquer religião, crença, os ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte são as regras de comportamento humano mais perfeitas já apresentadas. Jesus não estava ali no Sermão do Monte propondo um novo sistema religioso, mas uma forma de viver. Tem uma música que diz assim: é preciso saber viver. Nós precisamos aprender a viver. E esse código do Sermão do Monte, se você ler, reler, interiorizar tudo que está implícito naquelas palavras, a sua vida vai mudar completamente. Jesus propôs uma nova forma de viver. E o Sermão do Monte, ele é uma revolução interior. Não é sobre parecer melhor por fora, mas é se tornar alguém melhor dentro de você. O propósito do Evangelho, a boa nova, a boa notícia de que Deus em Cristo estava reconciliando todos nós com Ele mesmo e com Deus. A proposta do Evangelho é te reconciliar. Não é um conjunto de regras, são princípios. O que nós temos que entender em relação ao Evangelho é sobre os princípios. O Evangelho, ele não fala de uma performance, mas fala de transformação. Transformação interior. Isso está intimamente ligado aos nossos temas da atualidade: inteligência emocional, saúde mental, qualidade de vida, relacionamentos saudáveis. E Jesus começa no Sermão do Monte, ali no capítulo 5 de Mateus, redefinindo satisfação, redefinindo felicidade, dizendo: bem-aventurados, felizes são aqueles que são humildes de espírito. É algo surpreendente. Redefine isso. Os humildes de espírito são aqueles que possuem
o reino de Deus neles. Aquela pessoa que não se acha que sabe tudo, mas aquele que continua aprendendo, ouvindo e crescendo. Bem-aventurados, felizes são os que choram. São aqueles que passam dificuldades. Eles não são fracos, mas eles têm controle sobre si mesmo e maturidade espiritual. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes são os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia, aqueles que se condoem. São tudo princípios. Os misericordiosos alcançam misericórdia. Jesus certa vez disse: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Muitas vezes nós fazemos sacrifícios, mas não exercemos um princípio ensinado por Jesus, que é a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. E assim Jesus vai desenvolvendo esses temas dentro do Sermão do Monte, fazendo com que nós venhamos a refletir sobre isso. Você precisa refletir sobre a verdadeira satisfação. A verdadeira felicidade está em você compreender os princípios que você crê, os princípios do Evangelho. Como disse, não é um conjunto de regras, é um código de comportamento. O maior sermão que já existiu. Felizes são os pacificadores, aqueles que promovem paz, porque serão chamados filhos de Deus. O Filho de Deus é aquele que promove a paz. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa dos seus princípios, por causa da justiça. Porque grande é o galardão desses. Jesus continua desenvolvendo o seu sermão dizendo assim: vocês são o sal da terra. O que é o sal? O sal é um tempero. Tempero, ele tempera. Nós precisamos temperar, não salgar demais. Nós somos aquilo que dá sabor aos demais. Vocês são sal. E se o sal não tiver sabor, for insípido, como ele vai agir? Como restaurar o sabor? Para nada mais presta a não ser para ser motivo de escândalo, ser pisado pelos homens. Jesus certa vez disse: eu sou a luz do mundo. O apóstolo João disse: ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. E aqui no texto do Sermão do Monte, ele amplia isso. Ele diz: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma luz, ou uma cidade edificada sobre uma montanha, e nem se acende uma luz para pôr embaixo de uma mesa, debaixo de um cesto. A luz se coloca num alto, onde dê luz a todos os que estão na ação.
A sua luz, a minha luz, a nossa luz, ela tem iluminado por onde nós estamos? Ou ela está debaixo de uma mesa? Ou ela está escondida? São tudo princípios do reino de Deus. Você é luz, eu sou luz, e dentro de nós está essa luz. Os nossos olhos, a maneira que nós enxergamos as coisas, se eles forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Você é a maneira que você vê as coisas. Isso define você. Como você vê as coisas? Como você enxerga? Você enxerga a partir do que está dentro de você. Você é o que você se alimenta. Você é o que você dá para a sua alma. E o que você dá para a sua alma? É o que alimenta você e é o que faz você enxergar a partir daquilo. Se os teus olhos forem bons e você enxerga a partir do que você tem, o seu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus a partir do que você tem, o teu corpo estará em trevas. E o texto aqui do Sermão do Monte diz que se a luz que há em ti são trevas, se você enxerga por essa ótica, quão grandes trevas serão. O que você dá para a sua alma? Do que você se alimenta? É aquilo que você se transforma. Jesus continua falando aqui no Sermão do Monte que você não deve acumular tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem e os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Tem um outro texto que diz: o homem bom, do bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. É a mesma analogia que estou falando em relação ao que você vê, ao que você enxerga, da maneira que você enxerga, da maneira que você propõe a sua vida, da maneira que você desenvolve a sua vida. Então não ajuntai tesouros, porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração, aí está a sua motivação, aí está a sua satisfação. Onde você tem produzido um tesouro, onde está o teu coração? São tudo reflexões que Jesus no Sermão do Monte está propondo para mim e para você, todos os dias. O sal, a luz, as motivações. É isso que Jesus está propondo. Código de ética. Vou ler aqui em Lucas 6, versículo 27, diz assim: amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Você está com uma rixa com alguém, está com um problema com alguém, o que você faz? Você vai e compra um presente e dá para ele. O apóstolo Paulo disse assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E você vai amontoar brasas na sua cabeça. Se o cara está fazendo mal para você, faça o bem.
faça o bem. Uma hora ele vai cair em si, puxa, eu tenho feito tanto mal para essa pessoa, mas ele só faz o bem. Algo vai mudar. Gente, são princípios eternos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Aquele que fala mal de você, você fala bem dele. Coisa fácil de fazer. Orai por aqueles que caluniam você. Eu não estou tecendo muitos comentários em cima disso. A gente podia passar horas aqui. Mas estou falando o óbvio, o simples. Qualquer um pode entender. Por isso que esse sermão, ele é muito simples. De tão simples que a gente não consegue praticá-lo. Aquele que te bate numa face, oferece a outra. Aquele que te tirar algo de você, tirar a sua capa, dê também a túnica. Dá àquele que te pede. E se alguém levar o que é seu, não entres em demanda, não entres em contenda, em rixas. E aqui vem a regra de ouro dos relacionamentos. Como você quer que os homens te tratem, assim fazei você a ele. Como é que você quer ser tratado por alguém? Você tem esse comportamento? Estou falando sobre código de éticas, do maior sermão que existiu. Coisa simples, eu estou pulando um monte de coisa aqui. Esse é o ensino de Jesus simples. Evangelho é boa nova, mudança de vida. Aquilo que Jesus viveu e foi, é aquilo que precisamos viver e ser. O que é o Evangelho? É você imitá-lo. Aquilo que ele viveu, como ele tratou com as pessoas, como ele se comportou com as pessoas, como ele agiu com os pecadores, como ele agiu com os religiosos, com as prostitutas, enfim, com toda a classe de pessoas, como Jesus agiu. Qual foi a reação dele? Quem andava com Jesus eram os pecadores. Os religiosos não queriam saber de Jesus. Mas os pecadores estavam junto dele. E por isso que eles odiavam Jesus. Então aquilo que Jesus viveu e foi é o comportamento que eu tenho que ter. É o comportamento que você tem que ter. Isso é evangelho. Boa nova. Boa notícia. Viver como Jesus viveu. Ser como Jesus foi. Amar como Jesus amou. Assim como você quer que os homens vos façam, faça você. Porque se você amar aquele que te ama, que recompensa tem nisso? É fácil eu amar minha esposa, amar meus filhos, porque eles me amam também. Mas amar aquele que me persegue, aquele que está correndo atrás de mim, aquele que quer fazer meu mal. Como você se comporta diante dessas situações que são corriqueiras do nosso dia a dia, da nossa existência? Se você ama quem ama você, você não tem recompensa. Porque até os pecadores amam aqueles que vos amam. Se você fizer o bem àqueles que fazem o bem para você, qual é a sua recompensa? Se você empresta algo a quem você espera receber, qual a sua recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para também receberem. Mas Jesus muda todo esse contexto, dizendo assim: amai, porém, os vossos inimigos.
Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Quem quer fazer isso aqui? É difícil ser alguém do Evangelho, crescer no Evangelho. Precisa saber princípios básicos. E a multidão que estava com Jesus naquele sermão era gente simples, que não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje, não tinha toda aquela tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós temos tecnologia para saber de tudo, antes que as outras pessoas saibam. Mas nós sabemos agir dessa forma. Eu quero abrir a sua mente. Eu não, o Espírito de Deus que está aqui, nessa palavra, que eu não tenho essa capacidade, mas o Espírito de Deus tem. Para que você caminhe em princípios básicos. A sua vida aqui, ela vai mudar. Viver essa ética do Sermão do Monte. Eu digo para vocês, sem medo de errar. Se você pegar esses 3 capítulos que eu dei para você, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Lucas capítulo 6, versículo 19 ao 49. Se você ler isso aí dia e noite, em algum momento isso vai virar uma chave dentro de você. Você vai compreender princípios. Amor, graça, misericórdia, perdão, compaixão, andar outra milha, bondade, fidelidade, mansidão, domínio, coisas que não tem lei para isso. São coisas que são fundamentadas dentro de nós. Emprestai sem esperar nenhuma paga, e grande será o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois Ele é bom, Ele é benigno até com os ingratos e maus. Deus é bom. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julguem ninguém, para que você não seja julgado. Não condene, para que você não seja condenado. Perdoe e você será perdoado. E aí vem a medida. Em que medida isso vai acontecer conosco? Jesus diz assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida. Então é interessante. Quem estabelece a medida sou eu e você. Dai e dá-se-vos-á. O que você tem dado em relação a esses princípios? Ou na inversão desses princípios, eu digo. Tudo aquilo que você dá, você estabelece como medida para você mesmo. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que você medir, você será medido. Com a medida que você medir, será medido. Pode o cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Por que então você vê no olho do teu irmão, um argueiro, um cisco, no olho do teu irmão, e não reparas que há em ti uma trave, um tronco? Nós julgamos todos os dias, tendo um tronco na nossa frente. Nós observamos o outro tendo
uma nuvem na nossa frente, tapando tudo. Como você pode dizer ao teu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, sendo que tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, disse Jesus, tira primeiro a trave, deixa o teu olho ficar limpo. Talvez nós estamos desvendando muitas coisas aqui essa manhã na mente de vocês, na minha mente. Tirar a trave muitas vezes. Queridos, se nós todo dia não tivermos essa introspecção sobre esses princípios básicos, a gente não consegue viver os relacionamentos. E o mais importante da vida é os relacionamentos que nós temos todo dia. Primeiro com os da casa, depois com os de fora, depois com os da comunidade, da igreja, enfim. Em qualquer grupo de relacionamento, nós precisamos colocar esses princípios dentro de nós. E por fim, não há árvore boa que dê um fruto mau, e não há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Não dá para nós enganar ninguém. O seu fruto vai mostrar quem você é. Onde você passar, onde você estiver, lá estará o fruto dele. Seja ele fruto mau ou fruto bom, as pessoas vão conhecer. Olha para uma videira, é uma vide, lá tem uvas. Você conhece pelo fruto. Então não dá para uma árvore má ser confundida com uma árvore boa, e nem uma árvore boa ser confundida com uma árvore má. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figo de espinheiro. Porque o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas, e do mau tesouro tira coisas más. Porque a boca fala da abundância do coração. Qual é o seu tesouro? Onde está o teu tesouro? E para concluir, Jesus fala no final do Sermão do Monte, tanto em Lucas quanto em Mateus, no capítulo 7, fala onde você está firmando a sua casa. Esse texto fala que 2 homens edificaram sua casa. E a casa que nós estamos edificando é a nossa casa. Onde você está construindo essa casa? E aqui eram 2 terrenos diferentes. Você lembra que desde o início do que eu comecei a falar, estava falando sobre princípios. Onde você está estabelecendo os teus princípios? E Jesus fala de tudo aquilo aqui, encerrando o Sermão do Monte, com essa parábola dos 2 alicerces, dos 2 fundamentos. Ele está falando de tudo que ele ensinou no sermão. Que o homem prudente, aquele que ouve a sua palavra, ouve o evangelho, a boa nova, e a pratica,
será comparado a um homem prudente que estabeleceu a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto naquela casa, e ela não caiu porque estava estabelecida. A diferença para saber onde nós estamos estabelecidos é quando vem a tempestade, quando vem as crises, as perdas, as frustrações, as decepções da vida, que todos vão ter isso na sua vida, decepções, perdas, crises, de alguma forma. A diferença aparece quando você está estabelecido na rocha, nos princípios do Evangelho. Ou aquele outro homem que construiu a sua casa sob areia, um homem insensato. Casa na areia é não praticar esses princípios. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força naquela casa. E grande foi a sua ruína. Se você não estiver estabelecido num alicerce, o que acontecerá com sua casa? Sobre o que você está construindo sua vida? Saber princípios não muda nada. Mas edificar sobre princípios muda tudo. Escolher perdoar muda tudo. Perdão tira um peso de você. Precisamos liberar perdão e também pedir perdão para que os nossos pesos saiam de nós. Não existe nada que se sustente no relacionamento se não houver perdão, se não houver compaixão. Escolha agir com compaixão, escolha viver com integridade. Não se deixe viver por ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Se você andar ansioso com preocupações, porque preocupação é preocupação. Você se ocupa com algo que nem aconteceu. Não ande ansioso, porque você não pode mudar nada. O que muda tudo é onde você está estabelecido. A questão não é se a tempestade virá, porque ela vem. É sobre o que você está construindo sua vida. A decisão é sua. Quais desses princípios você precisa praticar? Pense nisso. Amém?